Salve moçada, salve rapaziada! Estamos aqui para apresentar para vocês a segunda parte da nossa revisão. Conforme prometido, nesse momento nós vamos mostrar para vocês mais 10 tópicos que podem aparecer na sua prova do Enem, ok? E para nos ajudar, para dar aquelas dicas maneiras, quem tá aqui, ó, tá subindo, o Gugu, é o Gugu, o grande peru da sorte, o nosso Gugu tá aqui, eu vou deixar ele aqui do ladinho, porque é ele que vai dar uma clareada nas nossas ideias, é ele que vai trazer à tona alguns temas importantes que podem aparecer na sua prova do próximo domingo. Moçada, a gente estava conversando em sala sobre alguns tópicos, e no tópico de número 11, que eu comentei com vocês, a ideia era falar sobre a guerra da Ucrânia. A questão número 11, ela pergunta para a gente qual desses países entrou recentemente para a OTAN. Então vamos lá, só para lembrar, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Na verdade, a OTAN funciona como uma aliança militar, né? É uma aliança em que, se algum país membro da OTAN for atacado por um outro inimigo, todos os países do grupo entram para defendê-lo. Então, por isso que a gente diz que a OTAN ela é uma aliança militar. E esta aliança militar ela é muito importante porque ela foi criada na época da Guerra Fria. Ela foi criada em 1948 com o objetivo de fazer uma espécie de elo de proteção entre os principais países capitalistas. No começo eram 15 países. Hoje já são 31. Né? E quem acaba de entrar recentemente para a OTAN foi a Finlândia. A Finlândia, como vocês podem ver nesse mapa, é um país que também faz fronteira com a Rússia. E o que aconteceu? Diante do fato da Rússia ter invadido a Ucrânia, a OTAN percebeu que, provavelmente, a Finlândia também poderia ser invadida. Porque, estrategicamente, a Rússia invadiu a Ucrânia, porque caso a Ucrânia pertencesse à OTAN, a OTAN teria, digamos, fronteira com a Rússia. Né? Ao invadir a Ucrânia, a Rússia disse o seguinte: olha, eu não aceito que a Ucrânia pertença à OTAN, porque a OTAN seria uma ameaça para alguns interesses da Rússia, uma ameaça militar. Porque você não pode esquecer que quando um país faz parte da OTAN, automaticamente o seu território pode ser usado como base militar pelos membros da OTAN. Então a Rússia não gostou dessa ideia, isso afeta uma série de interesses geopolíticos e ela foi lá e invadiu. E está lá até hoje, né? Já são quase 2 anos de guerra. E como a Finlândia também faz fronteira com a Rússia, os finlandeses também perceberam que poderia ser um risco de também serem invadidos. Por essa razão, a Finlândia pede autorização para entrar para a Ucrânia e num prazo recorde de tempo isso foi aprovado. Normalmente demora bastante tempo, demora anos. Né? Quando um país pede para entrar para a OTAN, é feita toda uma análise que dura muito tempo. E o que aconteceu? A Finlândia foi aceita muito rapidamente. E a partir de agora, a Finlândia também faz parte da OTAN e caso ela sofra qualquer tipo de ataque ou invasão, todos os países da OTAN poderão defendê-lo. Então, o que podem perguntar para você na prova do próximo domingo é o seguinte: né? Qual a consequência da entrada da Finlândia para a OTAN? Bem, a consequência principal é exatamente o fato de que a Finlândia agora está em tese, protegida de alguma tentativa de invasão por parte da Rússia, e a Rússia ficou pau da vida por conta dessa história, porque agora, né, teoricamente, bases da OTAN podem ser instaladas ali, ó, na sua fronteira. Isso, de certa forma, é uma ameaça para ela, tá bom? Pode aparecer. Essa guerra já tem quase 2 anos, algumas questões sobre esse assunto já podem ter sido elaboradas, e por essa razão, né, vale a pena a gente estar atento a essa questão da OTAN, em especial a entrada da Finlândia para o bloco, ok? Bem, nós tivemos também na 12ª pergunta um questionamento sobre refugiados no aeroporto de Guarulhos. Você ouviu falar dessa história? Cara, no aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos é o principal aeroporto internacional do Brasil, né? A cidade de Guarulhos fica ali do lado de São Paulo e ali você tem o principal aeroporto do país. Em Guarulhos, nesse momento, existem várias pessoas que estão acampadas.
E essas pessoas vieram do Afeganistão. A resposta desta pergunta que fizemos é exatamente Afeganistão. Essas pessoas literalmente estão acampadas lá com barracas, estão morando no aeroporto, enquanto aguardam uma autorização para poderem ficar no Brasil. O que acontece é o seguinte, pessoal, essas pessoas que estão vindo do Afeganistão para o Brasil, que estão tentando vir para o Brasil para residir e para morar, essas pessoas, na verdade, elas estão fugindo do regime do Talibã. Desde o ano de 2021, quando os Estados Unidos, que por mais de 20 anos esteve ocupando o Afeganistão, é isso mesmo, desde aquele atentado das Torres Gêmeas em 2001, os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão com a desculpa de que queriam prender terroristas, principalmente um tal de Osama Bin Laden, que teria sido o cara que arquitetou todo aquele ataque do 11 de setembro. Então, por 20 anos praticamente, os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão e saíram de lá em 2021. Em 2021, eles saíram do Afeganistão, só que saíram de forma totalmente atabalhoada. Ao saírem de lá, eles não criaram uma estrutura, digamos, de organização político do país. Eles não fizeram isso. Resultado, o Afeganistão parou na mão de um grupo fundamentalista chamado Talibã. O Talibã é um grupo fundamentalista islâmico, ou seja, eles são extremamente radicais e eles seguem ao pé da letra o que está escrito no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, a partir do momento que eles chegaram ao poder, a situação para a população do Afeganistão ficou muito complicada. Por duas razões. Primeiro, por ser um grupo fundamentalista, o Talibã ele age de uma forma extremamente radical e muito preconceituosa, principalmente com as mulheres. Então, as mulheres, por exemplo, elas não podem estudar, elas não podem trabalhar. Também com os homens existe uma perseguição muito grande. Então, a situação do país ficou muito complicada. Porque vamos entender uma coisa, o Talibã, ele parte da ideia de que a sociedade deve viver como se eles estivessem no século VII, que é exatamente a época em que nasceu o principal profeta da religião muçulmana, que é o Maomé. Pô, como é que no século XXI, cara, você vai querer que uma sociedade tenha os mesmos costumes que se tinha, pô, no século VII depois de Cristo? É sacanagem, né? Então, é um país que ficou completamente, digamos, vivendo numa condição muito, muito complicada, e por isso muita gente fugindo do Afeganistão, muita gente saindo do Afeganistão. Tá? Esse é o ponto número 1. Se te perguntam por que razão as pessoas estão migrando do Afeganistão, a causa principal é essa. Eles estão sob um regime político extremamente radical, com forte influência no cotidiano das pessoas, no dia a dia das pessoas, e isso, logicamente, é um fator de repulsão. O segundo fator é que, justamente por conta desta situação do Talibã, que é visto inclusive por alguns países como um grupo terrorista, acabou acontecendo uma espécie de bloqueio econômico ao Afeganistão. Vários países pararam de comprar, pararam de vender. Então, do ponto de vista econômico, a situação do Afeganistão também é uma situação extremamente complicada. Ou seja, você tem problema social, você tem problema cultural e, pô, cara, você tem problema econômico. Então, por isso, muita gente saindo do Afeganistão. E aí vem a segunda parte da situação. Por que estão vindo para o Brasil? Na verdade, o Brasil e alguns outros países também, ele tem um sistema, ele criou uma espécie de uma lei em que pessoas refugiadas, ou seja, as pessoas que estão saindo do seu país porque, caso fiquem lá, correm risco de morte, estão passando por algum tipo de ameaça, são refugiados, né? São pessoas que estão literalmente fugindo do seu país de origem. Repito, não são refugiados, não são imigrantes comuns. O imigrante comum é aquele que, de repente, como você que está me ouvindo agora, terminou a sua faculdade, ou trabalha aqui no Brasil, e de repente foi para um outro país em busca de uma melhor condição de vida. Não, aí você é um imigrante comum. Aí existem determinadas regras para você ser aceito em algum país. Agora, o imigrante que a gente chama de refugiado, esse não. Esse é aquele que está saindo do seu país de origem, porque se ali ficar, corre risco de morte.
ok? E é para esse grupo, né, que o governo brasileiro criou algumas regras para facilitar, de certa forma, a vida dessas pessoas. Então, essas pessoas, inclusive do Afeganistão, quando chegam no Brasil, eles podem pedir uma espécie de um asilo para que eles possam ficar por um determinado período. Nesse período terão assistência do governo, assistência médica, também assistência alimentar, vão receber ali um documento de identidade para que possam tentar se organizar dentro da nossa sociedade como trabalhadores. Enfim, é uma tentativa de ajudá-los. E essas pessoas, ao virem para cá, elas ficam abrigadas, né? Existe uma espécie de um abrigo onde elas ficam até que elas consigam, digamos, ajustar a situação delas aqui no território brasileiro. Só que, como nos últimos tempos muitas pessoas vieram para cá e nós não temos muitas vagas nesses abrigos, essas pessoas estão no aeroporto, acampadas no aeroporto, na esperança de que em algum momento surjam vagas para que elas possam ficar aqui no Brasil. É importante lembrar que elas não podem ficar circulando por aqui se não tiverem autorização. E nesse momento, enquanto elas não forem abrigadas, elas não têm essa autorização. Então, por essa razão, elas estão literalmente acampadas no aeroporto, tá bom? Fique atento a isso, tá? Fique atento nessa dica do nosso querido Glu Glu. Glu Glu tá dando a dica. Esse assunto ele está sendo comentado pelo menos nos últimos 10, 12 meses, porque muitos desses acampados no aeroporto, eles já estão há bastante tempo, a mídia comentou muito sobre isso, e é mais um tema que de repente pode aparecer na prova do próximo domingo, ok? Próxima dica, fala aí, Lulu, qual é a próxima? A próxima dica é a respeito de refugiados. Na verdade, apareceu para vocês na tela, e eu acho que eu também tenho na folha de vocês. Não tem. Mas está aparecendo na tela de vocês o total de refugiados que o mundo tem hoje. Tá, pessoal? O mundo hoje tem aproximadamente 110 milhões de pessoas refugiadas. Agora, olha para mim aqui. Deixa eu falar uma coisa. O refugiado, ele pode ser classificado de duas formas. Existe o refugiado internacional, que é aquele que sai do seu país e vai tentar a vida em algum outro país, fugindo, né, de situações que representam risco para ele. E existe também o refugiado chamado de deslocado interno, ou refugiado interno. O deslocado interno, pessoal, na verdade, é aquela pessoa que migra, mas dentro do próprio país. Então vamos imaginar um país que esteja em guerra civil. A pessoa mora numa determinada região, essa região está sendo ameaçada, sendo atacada por determinados grupos, e essa pessoa então migra do local onde ela está para uma outra região do próprio país, onde ela fica um pouco mais segura. Então os refugiados internos são muitos, esses são muitos. Então só para a gente colocar os pingos nos is, vamos lá. 110 milhões de refugiados é o total de pessoas que hoje fogem do seu local de origem, porque a sua vida está em risco. Desse total de 110, você tem aí aproximadamente uns 25, 30 milhões que são internacionais, como por exemplo os afegãos, que nós acabamos de comentar, como por exemplo a Síria. Hoje os sírios representam a maior parte dos refugiados do mundo. Cuidado com isso, não são os ucranianos não, são os sírios. A Síria é um país ali do Oriente Médio, e é um país, moçada, que vive uma guerra civil desde 2011. Ou seja, há mais de 10 anos que existe uma guerra civil dentro do país. Lembrando que guerra civil é quando dentro de um mesmo território você tem as pessoas e você tem grupos lutando pelo poder e se matando pelo poder. Isso é uma guerra civil. Então, na Síria, nós temos mais de 6 milhões de pessoas que saíram de lá, né, fugindo das condições de guerra. Então a Síria é o local do mundo de onde mais nós temos refugiados que se espalharam pelo mundo. O segundo colocado é a Venezuela, aproximadamente 6 milhões de pessoas também saindo da Venezuela, no caso da Venezuela por questão econômica, né? A situação é complicada. E eles são classificados como refugiados porque muitos que estão saindo de lá não é só por falta de emprego. O problema é que a Venezuela também viveu nos últimos anos uma crise de desabastecimento. Ou seja, as pessoas não tinham muitas vezes alimentos para comprar,
Muitas vezes faltavam coisas básicas, como, por exemplo, papel higiênico. As pessoas não tinham isso para comprar. Além do que, a Venezuela, inclusive falta muita coisa na Venezuela, porque ela vive também um embargo econômico, né? Diversos países, alegando que a Venezuela vive uma situação de total descontrole do governo e, acima de tudo, ela é acusada de ser uma ditadura, né, com o governo do Nicolás Maduro. Com isso, vários países deixaram de comercializar também com a Venezuela, isolaram o país. E como o país depende muito de produtos importados, porque eles não produzem tanta coisa, eles acabaram tendo crises de desabastecimento enorme. Então, muita gente em condição muito complicada por conta exatamente dessa situação relacionada ao abastecimento. E por isso são classificados também como refugiados em muitos casos, ok? O terceiro país que mais tem refugiados é o Afeganistão, são cerca de 3 milhões e 600, e o quarto colocado é a Ucrânia, por causa da guerra que está acontecendo lá, tá bom? Gente, questão de refugiados, questão de imigração sempre é um tema cobrado no Enem. E não é só no Enem, não, nos outros vestibulares também. Porque a questão dos refugiados hoje é considerada, digamos, um dos problemas mais complexos da humanidade, né? Regiões ricas acabam atraindo muita gente, regiões pobres, ao contrário, né? São áreas de repulsão, são áreas de onde as pessoas saem, e esse desequilíbrio, né, entre pessoas que precisam ir para algum lugar, muitas vezes esses lugares fecham as portas para essas pessoas, e muitas vezes existe o problema do xenofobismo, que é o preconceito contra esses estrangeiros. Até que eu paro, é complicado pra caramba, é muito complicado. Vale a pena você estar ligado nisso, vale a pena você também tentar entender um pouco melhor a questão dos refugiados, ok? Bem, a próxima questão que nós comentamos, a de número 13, era uma questão que falava sobre países africanos que estão com problemas de golpes civis, golpes que estão acontecendo, governos que estão sendo retirados do poder por conta da organização da sociedade e por conta, muitas vezes, de interferências externas. Muito bem, o país africano que sofreu um golpe de Estado esse ano, apareceu na tela para vocês, é o Níger. Inclusive, vocês estão vendo agora na tela um mapa mostrando a região do Sahel. A região do Sahel, pessoal, é uma região do continente africano que fica exatamente entre o deserto de Saara e as savanas. Então, é uma área de transição onde você tem uma ocupação populacional muito grande. E vocês podem observar na tela que nós estamos vendo alguns países em destaque, e esses países, são 7 que estão aparecendo. Esses países, eles sofreram, nos últimos 3 anos, 8 golpes de Estado. Sendo que no caso do Mali, como vocês estão vendo, ele sofreu um golpe de Estado no ano de 2020 e outro golpe de Estado no ano de 2021. Então foram 2 golpes de Estado que aconteceram. E se você pegar os 7 países, vai totalizar aí 8 golpes que ocorreram. Esses golpes de Estado, eles aconteceram, em muitos casos, por influência da China e também da Rússia. Esses países, eles passam por uma crise econômica muito complicada, que se agravou muito, principalmente depois da pandemia, muita gente desempregada, muita gente passando fome, e governos ditatoriais totalmente ineficientes. Governos ditatoriais, atenção, ligados principalmente à França. Esses países foram colonizados pela França, e muitos governos que lá estão, ou que lá estavam, né, até esses golpes, eram governos que tinham influência francesa. Eram governos que de alguma forma estavam ligados à França. Então, moçada, o que vai acontecer? Diante dessa situação, começa a haver mobilização da população contra esses ditadores, e essas organizações populares, né, esses grupos que começam a se organizar contra os governos, na verdade começam a receber apoio de China, e em alguns casos também da Rússia. Então muitos deles começam inclusive a se estruturar e até a se armar para tentar tirar os governos. E foi o que aconteceu. Então muitos desses golpes que aconteceram nessa região, que agora é até chamada de cinturão do golpe, né? Observe que são países sequenciados, né? Ali praticamente um do lado do outro,
E são países que tiveram mais ou menos a mesma história, né? Apoio da Rússia, apoio também da China, para que esses grupos de alguma forma se organizassem, inclusive militarmente, para tentar tirar do poder os ditadores que eram apoiados pela França. Então, esse é um ponto importante. O continente africano, sempre com pontos relevantes, o Enem sempre cobra muito a África, porque, afinal de contas, pelas leis brasileiras, nós deveríamos estudar mais a história da África, né? A história da África deveria fazer parte do nosso currículo escolar, mas a gente acaba estudando muito pouco. Mas o Enem não esquece, e o Enem sempre que pode cobra alguma coisa do continente africano. Tá bom? Se liga então nesses golpes. Importante você saber a região, não necessariamente o nome dos países, mas pelo menos ter uma ideia da região e entender por que isso está acontecendo. Lembrando que Rússia e China, de alguma forma, apoiam esses golpes, apoiam essas manifestações, porque, logicamente, eles querem ter algum tipo de influência nessa área. Até porque muitos desses países são ricos em minerais, são ricos em matéria-prima, e, claro, isso é do interesse, principalmente, da China. Ok? Bem, vamos para... Gugu, tem mais, Gugu? Tem o Gugu. Muito bem, de novo, Gugu. Ele tá cansado. Vai, Gugu, vai. Trabalhou muito nesses dias, ele sempre aparece só nessa época do Enem, e aí ele trabalha feito um maluco, 24 horas, o Gugu, ó, trabalhando sem parar, para dar sorte pra rapaziada. Grande Gugu. Pessoal, a próxima questão é de número 14, pergunta qual é o principal país do mundo que está adotando um instrumento político conhecido como sport washing, ou washing, meu inglês não é um dos melhores, né? Mas sport washing. O que seria isso? Bem, já quero adiantar para vocês que a resposta certa é a Arábia Saudita. É a Arábia Saudita que vem praticando principalmente esse tal de sport washing. Não é o único. O Catar também, de certa forma, pratica, outros países já praticaram e alguns estão praticando nos dias de hoje. Mas o que é esse tal de sport washing? Bem, o que acontece é que, no caso, por exemplo, da Arábia Saudita, nós estamos diante do país do Oriente Médio que mais vende e produz petróleo. Tá? A grande potência do mundo na produção e venda de petróleo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país muito rico, já há bastante tempo vive do petróleo, tem grandes reservas de petróleo, tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo. Lembrando que a primeira é a Venezuela. Engraçado, né? Venezuela, aquela confusão toda que eu falei para vocês, crise de desabastecimento, mas é o país do mundo que mais tem petróleo. Né? E você pergunta, pô, mas por que ela não ganha dinheiro com petróleo? Gente, o problema é que não basta você ter o recurso, né? Você tem que ter toda uma organização, você tem que ter toda uma estrutura para explorar esse petróleo. E nos últimos tempos a Venezuela fez poucos investimentos na questão da prospecção do petróleo. Então, só para você ter uma ideia, a Venezuela hoje ela explora menos petróleo que o Brasil. O Brasil explora por dia cerca de 3 milhões de barris. A Venezuela explora metade disso, embora ela tenha muito petróleo. Então, repito, não basta você ter o recurso, né? Você precisa ter também condições tecnológicas e dinheiro para poder explorar isso. E a Venezuela está patinando em relação a isso. Mas a Arábia Saudita não. A Arábia Saudita, por dia, ela explora 10 milhões de barris de petróleo e vende boa parte desse petróleo. Só que a Arábia Saudita, né? Só que a Arábia Saudita tem um detalhe interessante. Ela é um país governado por uma família, e ali você tem toda uma monarquia, né? Você tem todo um sistema de reis, de príncipes, que literalmente mandam no país e controlam o país com mão de ferro. Ou seja, a maneira como eles administram é de uma maneira bastante ditatorial. E a atual autoridade da Arábia Saudita percebeu duas coisas importantes. Primeiro, é que esta imagem de ditadura muito explícita não faz bem para o país, né? Isso atrapalha um pouco as relações internacionais. Existe aí toda a questão de direitos humanos, ONU. Então, para que você se insira num sistema internacional, para que você consiga ter boas relações internacionais, é necessário que regras mínimas sejam seguidas. Então, a Arábia Saudita entende hoje
que ela até pode ser uma ditadura, mas o nível de radicalismo precisa ser controlado. Inclusive a situação da Arábia Saudita ficou bastante complicada a partir do momento em que, há 3 anos atrás aproximadamente, o governo, né, foi acusado de esquartejar um jornalista. O jornalista que contrariava os interesses do governo saudita, que criticava a Arábia Saudita, foi encontrado na Turquia totalmente esquartejado. E tudo aponta para a Arábia Saudita, o mundo inteiro enxergou isso como sendo algo praticado pelos sauditas. Então a Arábia Saudita ela tenta limpar um pouco a barra dela, né? Até porque hoje o mundo fecha um pouco os olhos para essa situação da Arábia Saudita, para essa questão ditatorial, porque precisa do petróleo deles. Mas claro, a Arábia Saudita sabe que em algum momento, daqui a pouquinho, o petróleo vai perder importância. A gente sabe que o mundo está vivendo um processo de transição energética. Ou seja, a humanidade está buscando alternativas para substituir principalmente o petróleo. Então há uma tendência, não amanhã, não depois de amanhã, mas nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, o petróleo vai perder um pouco a sua importância. Sem contar que as reservas de petróleo são finitas, né? Vai chegar o momento que esse petróleo da Arábia Saudita, embora ela tenha muito, mas vai chegar o momento que esse petróleo vai acabar. Então a Arábia Saudita ela já está mirando numa outra forma de desenvolvimento econômico. Né? É isso que eles estão pensando. E uma das estratégias é tentar exatamente investir o quê? No turismo. É tentar mostrar para o mundo que a Arábia Saudita é um lugar interessante para se visitar, porque o turismo é uma fonte econômica muito interessante para os países. E também investimentos em tecnologia, intercâmbio das universidades sauditas com outras do mundo. Enfim, a Arábia Saudita ela está pensando em diversificar a sua economia. Ponto. Esse é o elemento número 1. Só que para fazer isso ela tem que limpar a barra dela, sem acabar com a ditadura. Eles não vão entregar o poder. Eles não vão ter eleições e entregar o poder. Isso a família saudita, eles não vão fazer isso agora. Mas, repito, pode ser que eles abrandem um pouco o sistema político deles, o nível de ditadura que ali existe. E para isso eles estão usando o esporte. Então, vocês ouviram falar que o Neymar, por exemplo, hoje joga num time da Arábia Saudita. Importantes atletas do futebol estão lá. Ligas esportivas de peso extraordinário no mundo foram comprados pela Arábia Saudita. Então, o que a Arábia Saudita está fazendo é tentar usar o esporte, já que através do esporte ela consegue se comunicar com praticamente todas as gerações, né, e com pessoas do mundo inteiro. Quando ela leva então grandes atletas e tenta fazer da sua liga esportiva, né, uma liga importante, parecida com as europeias, por exemplo, e para conseguir isso ela vai ter que ter bons atletas, na verdade é ela tentando abrandar de certa forma a forma como o mundo a vê, usando os esportes. Eu não sei se é o Neymar ou o Cristiano Ronaldo, mas um dos atletas que eles contrataram para jogar e trabalhar lá, ele recebe uma baba de mais de 300 mil dólares para cada elogio que faz ao governo saudita nas redes sociais. Então, na verdade, o que a gente percebe é que eles estão usando esses atletas, né, para passar uma boa imagem para o mundo e gradativamente migrar a sua economia para uma situação em que outras atividades econômicas serão desenvolvidas no país. Então, essa forma de abrandar, digamos, a sua barra, né, limpar a sua barra usando os esportes, é o que a gente chama de sport washing. E é isso que eles estão praticando, tá bom? Fica essa dica aí. O Catar também sediou a Copa do Mundo da última vez, é um exemplo também. E detalhe, tá? Já foi confirmado, a Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo em 2034. Não vai ser mais a Austrália. A Austrália desistiu e quem vai ficar com a Copa é a Arábia Saudita. Então isso vai mostrando como eles estão se articulando, né, para se inserirem aí nessas questões internacionais. Ok? Bem, a 15ª questão pergunta qual desses países mais compra produtos industrializados do Brasil? China, Estados Unidos ou Argentina?
A resposta é a Argentina. A Argentina é quem compra, preste atenção, mais produtos industrializados. Vamos organizar o raciocínio. Aqui comigo, vem cá, vem cá. Vamos organizar o raciocínio. Quem é o maior parceiro comercial do Brasil? Quem compra mais produtos do Brasil de um modo geral? Minérios, roupas, calçados, alimentos. O maior parceiro nosso é a China. De tudo que a gente vende para o mundo, quem mais compra é a China. Depois, o segundo colocado são os Estados Unidos. Ok. Agora, onde é que a Argentina entra na história? A Argentina, na verdade, ela é uma grande importadora de produtos industrializados. O que eles compram da gente é geladeira, fogão, forno de micro-ondas. O que eles compram da gente são roupas. O que eles compram da gente são notebooks. Então, eles compram do Brasil, principalmente, produtos industrializados. Diferente da China. A China compra muito pouco produto industrializado. O que ela compra mais da gente são as commodities, né? São as commodities agrícolas e commodities minerais. O mesmo em relação aos Estados Unidos. Então, a Argentina, ela é um parceiro estratégico do Brasil, porque ao comprar os nossos produtos industrializados, cara, ela está incentivando a nossa indústria. Né? Ao comprar esses produtos, ela está dando uma força para a nossa indústria, que é um setor importante. Né? A indústria é importante porque é da indústria que muitas vezes se paga melhores salários. Né? Desenvolver o setor industrial, automaticamente a gente também está desenvolvendo o setor tecnológico, porque a indústria consome muita tecnologia. Então, claro que ter um setor industrial forte é importante para qualquer país. E a partir do momento que a Argentina compra muitos produtos industrializados nossos, isso acaba sendo altamente positivo para o nosso país, tá bom? Então, nesse caso, a resposta é Argentina, ok? 16ª questão, qual desses países vai entrar para o BRICS em 2024? E o país, a resposta correta, o país que vai entrar para o BRICS é a Etiópia. Dos países que nós destacamos para vocês é a Etiópia. Mas nesse mapa aí, você está vendo que não é só a Etiópia. Né? Tem um conjunto de 6 países que vão entrar para o BRICS. Originalmente, o BRICS são 5 países. Né? Atualmente são 5 países. É o Brasil, é a Rússia, é a Índia, é a China e a África do Sul, né? Que representa ali a letra S de BRICS. Detalhe, letra S porque se escreve South Africa, né? Aqui no Brasil a gente fala África do Sul, mas o nome correto do país é South Africa. Muito bem, dos países que vão entrar, vocês estão vendo aí na tela, chama atenção a Etiópia. Por quê? Porque a Etiópia é um país, um dos mais pobres do mundo, e foi convidado para entrar e vai entrar para o bloco a partir de janeiro agora de 2024. Só algumas observações. Primeiro, BRICS não é bloco econômico, tá bom? Não é como o Mercosul, não é como a União Europeia. O BRICS, na verdade, pessoal, ele entra na categoria de um organismo de cooperação. O que significa isso? Significa que uma série de projetos desenvolvidos por algum dos países acaba de alguma forma sendo repassado também para os outros. Né? Algumas ideias, muitas vezes, de projetos são discutidos de forma conjunta. Então o BRICS, por enquanto, é isso. Mas a China, que de certa forma é a líder desse grupo, ela pretende fazer com que o BRICS seja mais. Ela pretende que o BRICS seja um grupo que interfira na governança mundial. Ou seja, da mesma forma que existe o G20, que existe o G7, que são países que, de alguma forma, norteiam as discussões internacionais, de alguma forma conseguem, digamos, interferir em decisões internacionais, a China quer que o BRICS seja isso. E para isso, claro, você tem que ter mais membros. Você precisa ter o máximo de países possível fazendo parte. E mais uma vez você pergunta, professor, mas a Etiópia, porra, colocar um pobre na história? Por que a Etiópia? Na verdade, o principal objetivo, se você observar, são países, dos países que entraram, Arábia Saudita, Argentina, Egito, são países que, digamos, eles não estão no topo da hierarquia econômica mundial, né? São países intermediários.
né? São países intermediários, alguns até que têm menos influência do que o Brasil. Mas quando esses países são convidados, a ideia da China é dizer o seguinte: olha, nós estamos formando um bloco, acima de tudo, diverso. Nós não queremos formar um bloco só com fodões. Nós não queremos formar bloco que tenha apenas países desenvolvidos. Nós queremos também trazer países com menos influência, para que eles também falem, para que eles também opinem em questões internacionais. Então, quando, por exemplo, é colocado um país tão pobre quanto a Etiópia, existe essa intenção de sinalizar para o resto do mundo o seguinte: ó, sigam o BRICS, sigam nós, porque nós não desprezamos ninguém. Nós queremos também a opinião de vocês. Nós queremos que vocês também participem de alguma forma da governança global. Então, ao colocar determinados países, o objetivo realmente é passar uma impressão, é passar uma ideia de que esse grupo, que no futuro poderá ser até um bloco econômico, ele quer mostrar que ele tem uma abrangência muito maior. Não é um clube, não é um clubinho formado apenas por superpotências. É um clube que vai agregar vários países para buscar espaço nas relações internacionais, principalmente naquilo que eles chamam de governança mundial. Ou seja, influenciar nas decisões que de alguma forma norteiam o dia a dia do mundo. Tá bom? Por isso a Etiópia entrou para o tal do BRICS. Oficialmente já está assinado e oficialmente, a partir do próximo dia 1º de janeiro, passa a valer essa nova composição do BRICS, que vai de 5 países para 11. E repito, acordos vão sendo montados para que nos próximos anos se torne um organismo muito mais do que apenas de cooperação, mas se torne um organismo mais influente em relação à sua posição, ok? Bem, tivemos também a questão de número 17, que pergunta qual é o país da África de onde mais saem imigrantes usando a chamada Rota do Mediterrâneo. A resposta certa é Líbia. E eu vou mostrar para vocês aqui agora o mapa, para que vocês entendam por que a Líbia tornou-se um país importante nas migrações. Bem, eu disse para vocês anteriormente que as migrações elas se tornaram algo extremamente relevante nesse século XXI. O mundo, para vocês terem uma ideia, ele tem hoje aproximadamente 300 milhões de imigrantes. Lembrando que o imigrante é aquele que mora fora do país onde nasceu. 300 milhões de pessoas vai dar mais ou menos 4% da população mundial. É muita gente, é muita gente. Nunca na história da humanidade tanta gente assim era classificado como imigrante. E uma das rotas migratórias mais conhecidas é a chamada Rota do Mediterrâneo. Olha só, o mapa eu acho que apareceu para vocês agora, né? Dá uma olhada no mapa aí, olha só. Você tem essa parte no meio do mapa toda de azul, onde nós temos o mar Mediterrâneo. Acima do Mediterrâneo você tem ali Itália, Grécia, você tem o continente europeu. E abaixo você tem países africanos, Marrocos, Argélia, ou seja, dali para baixo é a África. A gente sabe que boa parte dos países, principalmente da África subsaariana, né? Aquela parte da África que fica para baixo do deserto do Saara, boa parte dessa população tem seríssimos problemas econômicos. E claro, tentam buscar uma vida melhor como imigrantes, não necessariamente como refugiados, mas como imigrantes em outros países. E a Europa é o local mais próximo, né? Do mundo desenvolvido, mais próximo deles, a opção que eles têm é a Europa. E muitos tentam entrar na Europa. Só que essa entrada ela acontece de maneira clandestina, na maior parte das vezes. As pessoas não têm visto de autorização. E eles estão fazendo essa rota principalmente pela Líbia. Porque a Líbia ela está passando por uma situação política, social, muito complicada. E isso deu margem para que traficantes de pessoas se organizassem na costa da Líbia, no litoral da Líbia. Esses grupos, que aqui na América nós chamamos de coiotes, que são pessoas que, mediante um pagamento, elas prometem colocar esses imigrantes no país de destino. Então, a partir da Líbia,
esses traficantes usam embarcações, na maior parte das vezes precárias, colocam nessas embarcações muito mais pessoas que poderiam ser carregadas e jogam essas pessoas principalmente em direção à Itália. Porque a Itália, saindo da Líbia, ela é, digamos, geograficamente a região mais fácil de ser acessada. É uma parte ali do mar Mediterrâneo, digamos, mais fácil de ser atravessada. Só que, quer dizer, aí quando chega na Itália, essas pessoas são jogadas lá, e aí elas tentam, de alguma forma, como acontece com as pessoas que vão para os Estados Unidos de forma ilegal, elas tentam, de alguma forma, se organizar ali, tentam arrumar um emprego, enfim. Aí vivem, muitas vezes, de forma clandestina, vítimas de preconceito, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece que acontece com os imigrantes. Agora, o problema é que esse trajeto da África até a Europa, utilizando o mar Mediterrâneo, tornou-se um verdadeiro cemitério. Recentemente, o próprio Papa, né, o próprio Papa Francisco disse, olha, o Mediterrâneo tornou-se um verdadeiro cemitério a céu aberto. Para vocês pensarem, em 10 anos, foram cerca de 30 mil pessoas que morreram naufragadas nesse mar Mediterrâneo. 30 mil pessoas, cara. Vítimas do quê? Desses traficantes. São pessoas que pegam essas embarcações fuleiras, essas embarcações sem vergonha, e muitas vezes naufragam em pleno mar Mediterrâneo e não tem jeito, cara. Então por isso que o Papa disse que o Mediterrâneo tornou-se, né, um grande cemitério a céu aberto. E quando ele fala isso, ele está chamando a atenção para a imigração ilegal, ele está chamando a atenção para o problema dos coiotes, e ele está chamando a atenção principalmente dos países ricos, que precisam de alguma forma, cara, criar políticas para ajudar a resolver esse problema. Porque, mas o imigrante está saindo da África, problema dos países africanos, problema deles também, mas é problema também dos ricos. Porque se a gente for parar para pensar, cara, existe uma desigualdade no mundo criada pelo sistema econômico que é muito complexa, né? Professor, só está dizendo que os ricos são culpados por isso. Cara, a gente mora num mundo, né? E esses problemas sociais, para que eles sejam resolvidos, é necessário que esses caras, esses países que têm mais dinheiro, ajudem, porra. Se eles não ajudarem, a gente não consegue resolver. Então é necessário sim que esses países se envolvam, é necessário que de alguma forma eles contribuam para que esse problema seja amenizado e, acima de tudo, para que as pessoas tenham um pouco mais de dignidade. Então é um problema de governança mundial, é o que a gente conversou anteriormente. Né? Para que existe G20? Para que existe E7? Para que existe o ONU? Quer dizer, teoricamente, esses organismos internacionais deveriam, de alguma forma, atuar para ajudar a amenizar esse problema. E foi exatamente essa pedra aí que o Papa cantou. Né? Foi mais ou menos por aí que o Papa quis chamar a atenção. Ok? Bem, a 18ª questão que nós passamos para vocês, ela falava sobre a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. E a pergunta era em que governo criou a CLT? Bem, a CLT foi criada no ano de 1943. Quem criou foi o Getúlio Vargas. E eu falei 1943. Ou seja, a CLT, que significa Consolidação das Leis Trabalhistas, ela existe há 80 anos. Está fazendo 80 anos agora. E você pode ver na tela, por exemplo, alguns direitos trabalhistas que foram criados a partir da era Vargas. Né? Você tem aí a licença para trabalhadores que ficam doentes, pagamento de hora extras, salário mínimo que não existia. Não tinha, até 1943, não existia salário mínimo. O patrão pagava quando ele quisesse. E a partir daí passou a haver uma lei regulando, né, o salário mínimo. Então, em 1943, o Brasil, então, passa a ter um conjunto de leis como suporte para a classe trabalhadora. Importante lembrar que a CLT foi criada, primeiro porque nesse momento o Brasil estava se industrializando, né? Então era necessário um mínimo de organização. Porque não adiantava nada o Brasil se industrializar, o Brasil passar a ter indústrias, sem que houvesse um mínimo de dignidade para o trabalhador. Até porque trabalhador explorado demais não é consumidor, porra. Então, a ideia do governo Getúlio é o seguinte: ok, vamos ter indústrias, mas para nós atrairmos mais indústrias, para que mais fábricas venham para cá,
Para que os empresários queiram investir, é necessário que o país também tenha uma classe média, né? É necessário que o país também tenha mercado consumidor. Então a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, não foi porque o Getúlio Vargas era bonzinho. É porque o Getúlio Vargas ele entendia que para a industrialização brasileira prosperar, era necessário haver um mercado consumidor. Era necessário ter gente para comprar. E para isso, tinha que haver um mínimo de organização em relação aos direitos trabalhistas. Tá? Então é por isso, essa é uma das razões pelas quais a CLT foi criada, fazendo 80 anos hoje. Importante lembrar que os direitos trabalhistas existem para quem tem carteira assinada. Ou seja, quando a pessoa entra para trabalhar em algum lugar, quando ela tem a carteira assinada, ou seja, quando existe ali um contrato registrado, ela passa a ter os direitos trabalhistas. É o que a gente chama de trabalhador legal, diferente do trabalhador informal. Né? O trabalhador informal é aquele que trabalha e recebe só pelo trabalho dele. Absolutamente mais nada. Trabalhou um dia, recebe um dia. Final de semana ele descansou, não recebe. O trabalhador legalizado, o trabalhador formal, ele recebe o final de semana que ele tem em casa. É o chamado descanso remunerado. Então, ter acesso à CLT, ter acesso aos direitos trabalhistas, é algo que ocorre só quando a pessoa tem a sua carteira assinada. Só quando o trabalhador é um trabalhador formal. Só para você pensar, dos 203 milhões de pessoas que moram no Brasil, aproximadamente 110 milhões trabalham. Tá bom? 110 milhões de pessoas aproximadamente estão no mercado de trabalho. Dos 110 milhões, um pouco mais da metade tem os direitos trabalhistas. Apenas 60 milhões de pessoas têm carteira assinada. Olha que sacanagem, né? De 110 milhões, 50 milhões são informais. 50 milhões são trabalhadores que não acessam os direitos trabalhistas. E dos que têm direito trabalhista, aproximadamente 60 milhões conseguem, né, acessar esses direitos. Então, importante lembrar disso, CLT fazendo 80 anos, mas infelizmente, uma parte muito expressiva dos trabalhadores brasileiros não tem acesso a esses direitos, né? Isso acontece porque, logicamente, a nossa economia ainda está desorganizada em vários, digamos, setores. Muitas vezes, esses trabalhadores acabam, digamos, exercendo funções de maneira informal, porque o mercado de trabalho formal não absorve. Então eles são empurrados para a informalidade, vão vender coxinha na rua, eu vou trabalhar como alguém provisório numa fábrica, às vezes, no comércio, enfim. A legislação também, né, ela não é cumprida muitas vezes por falta de fiscalização. Enfim, nós temos uma série de problemas que envolvem a CLT, ok? Mas o fato é que ela tem a sua importância, obviamente. Se não existisse, seria muito mais selvagem o sistema que a gente vive, mas ela ainda carece de uma maior, digamos, expansão dentro do mercado brasileiro. Infelizmente, no momento em que se fala de outras coisas, né? Se fala cada vez mais de menos direitos trabalhistas. Aí é complicado. Aí a coisa fica muito selvagem, né? Bem, a 19ª questão era sobre país populoso e país povoado, né? A pergunta era: qual é o país mais populoso e qual é o país mais povoado do mundo? O mais populoso é a Índia e o mais povoado é Mônaco. O que é um país populoso? Está aparecendo na tela para vocês, é uma imagem da China e da Índia. O mais populoso do mundo hoje é a Índia. A Índia ultrapassou os Estados Unidos e é o país do mundo que mais tem habitantes. Então vem cá, vamos entender uma coisa. O que é um país populoso? O populoso é aquele que tem uma população relativa muito grande. O que é a população relativa? É o total de habitantes. Então, quando eu falo de país populoso, eu estou falando simplesmente do total de habitantes. O Vaticano tem 800 habitantes. É isso que você ouviu. 800 pessoas moram no país chamado Vaticano. O Vaticano é um país
pouco populoso, porque só tem 800 habitantes. Em compensação, quando você olha para a Índia, ela tem 1 bilhão 420 milhões de pessoas. Então a Índia, com essa população toda, ela é o quê? É um país muito populoso. Então quando a gente usa o termo populoso, se na prova do próximo domingo aparecer o termo populoso, você já sabe, o termo populoso é uma referência ao total de habitantes. Pronto, acabou. Tá bom? E povoado? O termo povoado, ele é uma relação entre o número de habitantes e o tamanho do país. Então, quando a gente fala de país povoado, é uma referência ao que a gente chama de população relativa. Então, às vezes você tem, por exemplo, um país muito grande, só que ele tem poucos habitantes. Então a gente diz que esse país é um país pouco povoado. É o caso do Brasil. O Brasil é muito populoso, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões. Então ele é bastante populoso. Mas o Brasil não é muito povoado. Porque se você pegar, por exemplo, a população do Brasil, tá, 203 milhões de habitantes. E se você dividir esse número pelo tamanho do Brasil, que é 8 milhões e 500 quilômetros quadrados, cara, vai dar mais ou menos 25 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é pouco. 25 habitantes por quilômetro quadrado é considerado um número pequeno. Então, por isso a gente diz que o Brasil é um país pouco povoado. Ô professor, afinal de contas, o que é um país pouco povoado? Gente, o critério vai variar de região para região do mundo, de acordo com critérios, né, que eles usam. Mas você pode colocar na média que um país, digamos, pouco povoado é o que tem menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom? Se tiver menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado, a gente pode considerar um país pouco povoado. A Índia, por exemplo, tem quase 500 habitantes por quilômetro quadrado. Então a Índia, ela é muito populosa, porque tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e ela é também bastante povoada, porque ela tem quase 500 habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom? Fique atento. População é um tema sempre presente também nas provas do Enem. Ok? E a última dica dele, a última dica do nosso peru da sorte, a última dica do Gugu é a respeito de imigrantes que residem no Brasil. Ou melhor, a pergunta é: país onde mais residem imigrantes brasileiros? Ou seja, onde é que tem mais brasileiro? Tirando o Brasil, obviamente, onde é que tem mais brasileiro? Portugal, Paraguai ou Estados Unidos? A resposta certa era Estados Unidos. E você tá vendo agora na tela a relação dos países do mundo onde mais tem brasileiros. Olha lá, Estados Unidos em primeiro lugar, com 1 milhão e 900 mil. Né? Quase 2 milhões de brasileiros moram nos Estados Unidos. O segundo colocado, Portugal. O terceiro colocado, Paraguai. O que a gente pode destacar para vocês? Primeiro, a presença de muitos brasileiros nos Estados Unidos, na verdade, é uma realidade também de quase todos os países que tem muitas pessoas que foram embora. Né? É uma realidade de quase todos os países que tiveram parte da sua população que foi para outras regiões do mundo. Os Estados Unidos é o local mais cobiçado pelos imigrantes. Né? E qual a explicação para isso? É o desenvolvimento econômico. Né? Cara, às vezes sozinho, ele consegue produzir mais de 20% da riqueza mundial. Então é um país que produz muita riqueza. Então a expectativa das pessoas que querem sair dos seus países é que lá vão encontrar emprego, salários melhores. Muitos não conseguem, viu, pessoal? Muitos não conseguem. Tem muita ilusão por trás disso. Não é uma vida fácil. Mas muitos conseguem. Né? Muitas pessoas são absorvidas pela economia americana. Só que o fluxo aumentou demais nos últimos tempos. A quantidade de pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos é realmente uma coisa absurda. O dia inteiro, todos os dias, principalmente a fronteira com o México, que é a fronteira terrestre digamos, mais fácil de se tentar entrar nos Estados Unidos, fácil entre aspas, tá? Porque tem ali uma série de obstáculos também. Mas caramba, cara, é muita gente tentando entrar. Né? E são pessoas que, logicamente, não conseguiram visto de autorização. Né? São pessoas que acabam entrando de forma ilegal. São chamados indocumentados.
São pessoas que entram no país, mas elas não têm documento de autorização. Por isso o nome indocumentados, ok? E muitos brasileiros tentam fazer isso. Muitos conseguiram entrar, muitos conseguiram legalizados, mas muitos não conseguem. Chama atenção, segundo colocado, Portugal. Claro, a explicação para isso é porque Portugal, claro, primeiro tem a questão cultural e linguística, que facilita a nossa ida para Portugal. E o segundo ponto é o fato de que o Portugal faz parte da União Europeia, e ao estar na União Europeia, quando um brasileiro chega em Portugal e regulariza a sua situação, teoricamente ele pode também migrar para os outros 27 países da União Europeia. Quer dizer, os outros 26, né? A União Europeia tem 27 contando com Portugal. Então, a pessoa que chega em Portugal, ela pode também migrar para os outros países. Então, Portugal é visto muitas vezes como um trampolim, né? Para os brasileiros legalizarem a sua situação e depois, eventualmente, migrarem para outros países do continente europeu. Aparece em terceiro lugar Portugal, sempre uma surpresa. Os alunos sempre perguntam o que o brasileiro vai fazer no Paraguai, né, que aparece no terceiro lugar, Paraguai. E a explicação é muito simples. O Paraguai, desde os anos 70, ele tornou-se um polo importantíssimo de produção de soja e também de outros produtos agrícolas, mas principalmente soja. E muitos brasileiros foram para lá, compraram propriedades, montaram fazendas e são grandes produtores. São os chamados brasiguaios. Os brasiguaios são os brasileiros que saíram do nosso país e foram para o Paraguai trabalhar principalmente e investir, sobretudo, na produção de alimentos. E aí, com isso, muitos brasileiros acabaram indo também. Claro que a maioria não é proprietária, a maioria vai para trabalhar, mas é um país que nessa área oferece bastante oportunidades para brasileiros. Por isso, uma presença tão marcante de brasileiros nessa região. Ok? Bem, pessoal, somando as dicas que eu acabo de dar para vocês nesse vídeo, mais as dicas que nós tivemos em sala de aula, nós totalizamos 20 assuntos, 20 temáticas, muitas delas puxando outros temas que podem aparecer na prova do próximo domingo. E eu espero que tenha ficado clara a nossa conversa e não se esqueça que eu estou de plantão até o próximo domingo, até às 10 horas do próximo domingo eu estou de plantão. Vocês podem conversar comigo pelo Instagram. Quem tem o WhatsApp também pode conversar comigo. Quem quiser também fazer alguma pergunta por aqui, porque esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Quem quiser também fazer comentários e perguntas por ali, podem fazer, porque eu estou à disposição de vocês. Eu sei que nessa reta final, nessas horas que antecedem a prova, muitos de vocês vão dar uma olhada nos assuntos da geografia, nos assuntos de atualidade, como forma de revisão, e muitas vezes surgem dúvidas, né? Muitas vezes ao ler algo, muitas vezes ao se deparar com uma informação, alguma dúvida surge. Nós não estamos na escola, mas nós estamos aqui para prestar todo tipo de assistência para vocês. Porque não se esqueçam, a vitória de vocês é a nossa vitória também. Quando vocês vão bem numa prova como essa, todos nós professores também somos agraciados com essa vitória de vocês. Então nós estamos lado a lado com vocês, fazemos questão de estar aqui, né, para prestar qualquer tipo de assistência que vocês precisarem nessa reta final. Eu, no caso da geografia, e também ele. Tá vendo? Traduzindo, ó. Traduzindo. I'm not together forever now. O Gugu também fala inglês. E traduzindo para o português. Moçada, contem conosco. Estamos aqui para atendê-los no que for necessário. Não deixe a dúvida passar. Me chama que eu vou te atender. Tá bom? Valeu, rapaziada. Grande abraço para todos. E hashtag partiu Enem.